Pri, aí você compartilha, né, a tela, né? Acredito que Quer agora que eu nós já compartilhe? estamos online, gente. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir conectando para confirmar se está tudo ok. E encaminha lá o link também, pessoal. Aqui tá ok no YouTube, tá? Eu abri aqui e tá tudo certo. Já deu? Maravilha, então. Só esperar uns minutinhos para o pessoal ir conectando. A gente vai ficar acompanhando aqui pelo chat, tá? Lembrando que essa transmissão aqui no Zoom é apenas nós que temos acesso. Uhum. E aí o pessoal vai nos assistir pelo YouTube. Vamos enviar aqui o link para outros grupos. Pelo chat, tá? Eu já mandei lá nos grupos do G7. Nós já temos a Cléia conectada, outras pessoas conectadas no YouTube. Vamos dar mais uns minutinhos. Como é que estão as correrias por aí, Fran? Sobre a reforma tributária? Muitos problemas com os clientes, muitas dificuldades. A gente sabe que a reforma tem muita parte operacional, né, Marcos? Então, colocar para o empresário o quão é importante ele investir em capacitação é o desafio, né? Aí, quando a gente começa a levar as mudanças que estão ocorrendo, aí a mente abre, ele fala, opa, eu tenho que falar para um colega meu, ele não está sabendo disso daqui não. Aí está acontecendo mais ou menos isso. Isso é Mas são verdade. muitas mudanças, né? E cada segmento é um detalhe específico, né? A gente sai da panificadora e vai para um frigorífico, para um abatedouro, aí muda totalmente as rotinas, qual que é o ponto mais relevante que eles têm que adotar. Aí tem que fazer esse mapeamento aí. Priscila, e as coisas lá dentro do grupo? Na parte que você vem atuando lá, o pessoal já está bem alinhado, vocês estão tendo muita dificuldade? Olha, Marcos, eu vou te falar que a gente já está no segundo ano com o ativismo da reforma dentro da empresa. Então, a gente passou por esse desafio que a Fran comentou lá no começo, né? Então, teve sim que trazer, né, o impacto ali para várias áreas e fazer com que todas sentissem o impacto não só na reforma, mas na reforma da empresa inteira. Então, hoje a gente já está um pouco adiantado, já estamos bem maduros, né, nesse momento aí de 2026, mas eu senti um pouco, né, em outras reuniões com outros amigos, colegas aqui de profissão, que várias empresas começaram a colocar o pé no acelerador somente agora. Então, eu tenho uma realidade dentro de casa, aqui no Carrefour, mas infelizmente, não é a realidade da maioria dos empresários e das empresas menores, né? Exatamente. Acho que vocês falou o ponto principal das empresas menores. Uhum. Então, assim, a gente também está vendo grandes empresas que faturam milhões por mês aí, que como vende às vezes um ou dois produtos, fica deixando um pouco mais para frente ali, mas as empresas menores é que estão, a preocupação maior está aí. E é E uma é preocupação aí onde nossa também, tem, né, Fran? Querendo ou não, faz parte do nosso ecossistema, né? A gente é um sim, grande varejo que depende de fornecedores menores, indústrias maiores, de todo porte, né? Você falou da padaria, da panificação, eu tenho desde a padaria até o pneu dentro de uma loja. Então, eu passo por vários setores da indústria, por vários tipos de fornecedores, grandes, pequenos, enfim. E a gente acaba se preocupando também de uma forma geral. é um desafio, né? Está sendo. Vamos lá, então, gente. 5 minutos, a gente já pode iniciar
Essa live ficará gravada, o pessoal poderá rever alguns pontos. Fazendo uma breve apresentação aqui, pessoal, do nosso G7. Hoje era para nós estarmos iniciando a nossa live já no nosso canal do YouTube. Nós vamos ter um canal específico só para as nossas lives no G7, mas já está aí no chat para quem está nos acompanhando no YouTube, o nosso link do canal. Então já façam as suas inscrições para nos acompanhar. Nós estaremos fazendo lives todo mês, lives mensais. Nós vamos estar intercalando vários assuntos com foco na reforma tributária. Podemos trazer também outros temas. Nós estamos de cara nova, nós estamos agora com a diretoria para nos ajudar a fazer com que esse trabalho se mantenha durante muitos e muitos anos, tá? É um objetivo que se iniciou apenas como uma reunião ali entre contadores e acabou tornando algo interessante, que eu tenho uma vontade muito grande de fazer essa comunidade crescer e temos mais pessoas estudando de fato e não sendo apenas executores. E aí nós temos a Priscila e a Fran, que são duas pessoas que estão coordenando a área da atuação consultiva. Temos a Carol, que também está nos ajudando dentro da parte da tributação na área de serviços. Temos aí o Roberto, a Ana Lara, na parte do Sim Nacional, a Stephanie. São várias pessoas que estão dentro do nosso grupo de estudos, cada um atuando naquilo que for possível trazer contribuições. O grupo não está fechado, sempre cabe mais um, tá, gente? É um trabalho realmente sem finalidade lucrativa, mas com um único objetivo: disseminar o conhecimento. Então, quem tem vontade de participar disso, ajudar a contribuir para isso funcionar, depois podem nos procurar. Muitas pessoas nos enviaram mensagem, às vezes eu não consegui responder a todo mundo, mas insisto de novo, manda lá mensagem, a gente tenta resolver. Primeiro, né, outro recado que a gente tem, além desse nosso trabalho que está sendo alinhado dessa forma, nós teremos agora, gente, em setembro, dia 18, uma sexta-feira à noite, o nosso Sextou Tributário, assim foi chamado o nosso evento, para fazer ali um momento realmente de descontração, um momento em que teremos um momento sério de estudo sobre a reforma tributária do que estiver acontecendo em setembro, que já vai ser ali o calor das coisas que nos preparam para os últimos meses do ano, mudança de regime, validação de notas, muita coisa vai estar acontecendo em setembro. Então seria um esquenta para essa mudança, tá? E por ser uma sexta-feira à noite, lógico, vai ser um ambiente um pouco mais leve. Teremos ali uma rápida palestra e depois a nosso momento de interação, faremos ali uns drinks, teremos música ao vivo, um ambiente mais leve, para interagirmos, ter um network, todo mundo ficar mais à vontade, só que é um ambiente um pouco mais restrito. Quem participou dos outros seminários presenciais, nós tínhamos uma quantidade de pessoas maior, e se não, vai ser um ambiente um pouco mais fechadinho. Nós estamos com as inscrições já em andamento, depois eu vou compartilhar no chat também o link das inscrições para vocês participarem. São inscrições, então, limitadas. Nós não vamos colocar muita gente para não perder essa essência e o propósito de ser uma sexta-feira à noite mais leve, tá? Retomando as nossas lives, hoje nós teremos a Priscila e a Franciele conduzindo, então, um tema sobre a atuação consultiva. Elas vão estar apresentando para nós o que cada uma vem atuando. A Franciele um pouco mais voltada dentro das empresas, até mesmo para os próprios escritórios contábeis, e a Priscila em uma vertente mais interna dentro do grupo que ela atua, dentro do grupo Carrefour. Então, quero primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês e por estar fazendo parte desse projeto. Eu sei que não é fácil abrir mão de um tempo do nosso dia, mas que Deus possa recompensá-las vocês por terem topado entrar nisso. E eu já devolvo aí a palavra para vocês fazerem as suas apresentações, tá, gente? Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Prazer, né, Fran? Primeira vez que a gente está aqui se conhecendo e já dividindo esse tema tão importante, cada uma aqui com sua expertise, com as suas experiências. E o que eu combinei com a Fran, até para começar a falar do assunto, é a gente se apresentar até como profissional, porque eu tenho uma história
como advogada que não atua na parte contenciosa, eu não faço processos, não faço audiências, então tem muita gente que não assimila, né, não faz essa associação de que o advogado não precisa necessariamente estar atuando dessa forma. E tudo começou com essa vontade de ter uma atuação mais consultiva, mais preventiva, antecipar o problema. Então, ali na faculdade, né? Isso aqui, para quem continua na faculdade, é estudante, está ali no seu momento de dúvida. Eu também, né, passei por isso, quem nunca? E quando a gente termina a faculdade, eu tinha uma certeza que eu não queria advogar no contencioso, eu não queria resolver problema, eu não queria, entrar no meio de uma briga, eu queria poder atuar prevenindo, orientando. Então, lá atrás, o tributário me escolheu no momento em que eu não estava encontrando essa porta aberta em Goiânia. Então, eu fui para São Paulo para ter essa oportunidade. E lá eu comecei no grupo GPA, né, que é o Pão de Açúcar. E na época ainda ele era conduzido sob a gestão do Abílio Diniz, então tivemos, né, o impacto, a referência de um grande gestor aí conduzindo uma grande empresa, que anos depois eu tive o prazer também de conviver com a gestão dele, a orientação dele dentro do próprio Carrefour. Então, para quem está nesse momento de falar, nossa, eu estou fazendo direito, mas também tenho essa dúvida, eu não quero seguir para o contencioso. O consultivo e o consultivo tributário são áreas que requerem sim muito estudo. A gente nunca mais para de estudar, pelo contrário, né? A gente tem que se atualizar todos os dias. Eu abro a legislação, a gente está falando de reforma tributária, mas no nosso dia a dia de CMS, ISS, a gente sabe que precisa abrir o regulamento de cada estado, acompanhar a diário oficial, entrar em contato com várias Cefaz, né, secretarias, várias prefeituras. Então, é uma profissão que eu brinco, né? Tem que fazer um teste cardíaco antes de assumi-la, porque a gente vive com o Com coração certeza. batendo à flor da pele todos os dias. Então, eu queria fazer esse adendo aqui, começar dessa forma, para ficar mais leve também, para as pessoas me conhecerem, quem está aqui, se for a primeira vez que está me vendo, né? Eu não tenho um perfil profissional ativo no Instagram, apesar de ter vários tributaristas lá, várias pessoas que eu interajo. A gente, dentro de uma empresa, né, como o Carrefour, precisa ter um pouco de receio, restrições, né, que não permitem tanta exposição. Tanto é que meu convite aqui, quando o Marcos fez, eu fui bem clara, né, Marcos? Eu precisei pedir para o meu chefe me liberar, e aí a gente tem nossos combinados e, graças a Deus, sou muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje e de acompanhar o grupo G7 daqui para frente. Fran, te dou a palavra. Obrigada, Priscila. Boa noite a todos. É realmente uma honra para nós, né, Pri? Já a primeira live a gente abrir ela. Então, é um assunto que a gente tem, acorda falando de reforma tributária e dorme falando de reforma tributária, né? E realmente, como você falou, Pri, é o tributário que nos escolhe, porque a gente começa a estudar, começa a gostar e vai ali tentando dar o seu melhor a cada dia. E falando um pouquinho brevemente também do meu currículo, eu sou contadora também, a Pri é advogada, né? E eu fui para a área da contabilidade e realmente o fiscal me pegou, né? Eu ainda era estudante, me jogaram no fiscal. Geralmente os badecos vão para onde os chefes mandam. E ali eu comecei, e meu primeiro trabalho grande assim foi retificar 5 anos de Sintegra de uma tabacaria. E ali foi onde eu realmente vi que eu gostava de fazer, de corrigir problemas, de prevenir, mas também de corrigir, de dar, ensinar, levar o conhecimento, né? Então hoje a minha atuação é mais voltada para a capacitação técnica. A gente tem um trabalho muito em parceria com os contadores, né, de empresas que precisam estar em conformidade fiscal e agora mais do que nunca com a reforma tributária. Então, já atuo na área fiscal há 17 anos, em especial dentro das empresas. Então, comecei lá com o Sintegra, adequando a conformidade de uma tabacaria e ao longo dos anos eu venho atuando dentro das empresas, treinando o time, criando rotinas e a gente está aqui hoje para compartilhar
um pouco das dores que nós estamos vendo no dia a dia em relação à reforma tributária e principalmente os pontos mais críticos que a gente vê que o prazo está muito curto para resolver. Então, se o contador, se a empresa não parar para começar a fazer essas correções agora, provavelmente na virada do ano pode ter até prejuízo financeiro, né? Porque a gente está falando não só da tributação, da correção, do cadastro, mas de prejuízos mesmo. Então, o nosso alerta aqui hoje é olhando essa vertente na parte prática dentro das empresas, né? Pontos de atenção, a gente já acompanhou aqui desde panificadoras, a grandes empresas frigoríficos, atacadistas de carne, prestadores de serviços, São Paulo, Goiânia, Goiás. Então, a gente atende, basicamente falando, treinando esse pessoal, essa equipe, criando as rotinas. Uma coisa que eu falo muito, inclusive a gente já dando só uma abertura inicial, não adianta a gente capacitar a equipe se a gente não criar tutoriais, né, não criar materiais de estudo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre os materiais que a gente precisa de criar agora com a reforma tributária, as pastas de trabalho, os papéis de trabalho, e estou muito feliz, muito grata aí dessa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos conhecimentos. Então vamos lá. Obrigado, Bacana. meninas. Então, vamos aprender um pouquinho com vocês, o que vocês estão atuando, o que vocês vêm apresentando em relação à reforma tributária, dicas para o profissional aproveitar de forma estratégica essas implantações, o que são os principais problemas, as principais dores que vocês vêm observando. Só mais um lembrete, né, reforçando aqui, quem está nos assistindo agora, pessoal, nós criamos o canal do G7. Essa primeira live não foi possível ser feita por lá, por conta de regras de limitações da própria plataforma do YouTube, mas as próximas lives serão por lá. Então, aproveitem o link que está no chat para vocês fazerem as suas inscrições. E, e aí, vou deixar então as meninas apresentarem, e aí no finalzinho a gente abre para dúvidas, perguntas de vocês, mas podem ficar à vontade para seus comentários aí no chat, tá, gente? Fran, você quer começar apresentando? Sim, Agora que eu vi que eu tô sem o seu material, eu tô só com o meu aqui. eu posso compartilhar aqui o nosso? Sim, por favor. Ok. Então, todo mundo vê o material que a gente está compartilhando aí na tela? Perfeito. Sim. Então, aqui é mais um norteador, né? A gente vai, mais como a gente tinha falado, um bate-papo aqui trazendo esses pontos de atenção na estruturação das empresas. É fundamental a gente falar aqui que não dá para simplesmente derramar um monte de informação para os colaboradores, para o empresário, de uma vez só. Então, por mais que a gente faça reuniões, né, vou fazer uma reunião para passar um resumo da reforma. É importante ser feito isso dentro da empresa, então o contador precisa sim ter esse momento de consultoria ali, trazer, mas existe um trabalho por trás de formiguinha que é feito diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente. O que eu quero dizer com isso na prática? Você precisa de mapear, e aí a gente fala do trabalho de consultoria, uma vez por semana no mínimo, esses processos que vão ser implementados na empresa. Então, a gente está vendo na prática, às vezes você não tem como parar o colaborador todos os dias para ele aprender um pouco de reforma. Então, estabelece um dia da semana, 2 horas no mínimo, para você, e no máximo 3, né? Porque tem gente também que não, muita informação não dá para assimilar, mas tirar pelo menos um dia da semana e mapear qual é o ponto que vocês vão atacar naquele dia, né, que pode ser realmente um trabalho. A gente fala, às vezes a contabilidade tem isso como um trabalho diferenciado, né, que você propõe como um serviço novo, mas você precisa de pontuar quanto que você vai disponibilizar de conhecimento por semana. É importante para que até o final do ano vocês consigam trazer todo o mapeamento das mudanças que aconteceram. Então, a gente vai iniciar aqui dentro, né, junto com o slide, a gente já falou um pouquinho do nosso currículo, então, vou passar aqui. E o que a gente vai ver hoje, né? O papel da consultoria dentro da reforma tributária, dentro do contexto. Então, qual que é o nosso papel como consultor, além de contador? Né? Quais são as novas estruturas de cadastros de produtos e fornecedores? Eu vou falar um pouquinho da parte prática e a Pri também, das dores que a gente está sentindo em relação a isso nos sistemas, né? Infelizmente, a gente tem sistemas que ainda não se adequaram com o básico,
e estão esperando passar, talvez até achando que vai prorrogar alguma coisa. Então, eu ainda estou lidando com sistemas que ainda não estão preparados para a reforma. Impactos práticos em diferentes áreas da empresa. Então, quando a gente fala de reforma tributária, o povo só lembra do faturamento, só do fiscal, né? Quando eu chego na empresa falando que vai envolver o financeiro, já vira aquele BO. Porque o pessoal fala, não, mas o financeiro não tem nada a ver com isso. Tem e muito. Então, tem áreas que vão ser impactadas e elas precisam participar, né, dessas reuniões, desses treinamentos. As transformações operacionais, né, a gente vai falar um pouquinho aqui de alguns pontos que antes a empresa não fazia, a empresa literalmente não tinha essa rotina. E aí eu estou falando de empresas pequenas, que não tinham determinadas rotinas e que agora vão ter. E quem vai ensinar essas pessoas? Quem vai capacitar esse pessoal? Quem vai criar um material de trabalho? E então a gente vai trazer para vocês também alguns pontos relevantes aí dessas transformações. E por fim, os desafios, né, que eu acredito que nós vamos pontuar alguns, não são todos, mas eu acho que os mais é, interessantes aqui que a gente precisa de trazer para vocês se prepararem e as recomendações, né? Porque já está chegando agosto e a gente já tem aí algumas mudanças que já vão entrar em vigor. Então, a gente vai levar de maneira simples, até colocamos aqui, né? De maneira simples e prática, sem aquele juridiquês. Vamos colocar de Exatamente. uma maneira mais simplificada para todo mundo entender, porque principalmente quem vai cuidar da reforma tributária são os colaboradores. E eu acho que a gente precisa de deixar isso aqui muito batido. São os profissionais que estão no dia a dia, cadastrando produto, dando entrada em documentos fiscais. Esses profissionais não estão sabendo de reforma tributária. E esse é um ponto que a gente vê muito crítico, né? A gente está vendo os escritórios se enchendo de informações, mas parece que a informação não está chegando nos colaboradores, né? Então, isso me preocupa, né? Então, a gente tem contadores se especializando, mas quando eu entro para dentro das empresas para dar o treinamento, e isso com colegas contadores que nos chamam para ajudar, falar, sério, nós não estamos conseguindo passar a barreira para que esse conhecimento chegue nos colaboradores, chegue nos processos, para que as empresas não tomem sustos, né? E percam dinheiro com isso. Então, essa aí é a introdução que a gente vai fazer. Avançando aqui com você, Pri. Obrigada, Fran. E aqui, gente, ponto importante também, a gente está partindo da premissa de que todo mundo já está sabendo lei complementar 214 de 25, então, pelo amor de Deus, me falem um amém, né? Então, o que a gente está falando aqui, processo já é para quem entendeu a legislação, é para quem está colocando a mão na massa ou orientando quem vai colocar a mão na massa, tá? Então, aqui, o que eu consegui, né, trazer de repertório, falando um pouco da parte consultiva, que a gente tem atuação reativa, né, do time fiscal ali que está dentro da empresa só corrigindo erro que já passou, ele está atuando isoladamente, ele não está batendo na porta do coleguinha do lado para entender o que o outro colega faz. A questão do diálogo mesmo. Esse colaborador tendo uma reação ali reativa, né? Atuando de forma reativa, e ele trata a reforma como um problema, que é o que a Fran comentou. Tem muita gente que absorve o conhecimento ali dentro da empresa, não passa ou não quer passar. Então, a gente tem que entender também quem são essas pessoas. E a gente aqui no papel, né, dos estudiosos que estão aqui hoje, em plena segunda-feira, depois da derrota de ontem, tristes, mas querendo compreender um pouquinho mais do nosso dia a dia. E aí tem a atuação consultiva. Então, o que que é isso? A gente está antecipando os impactos, a gente está antecipando as mudanças, a gente está conectando áreas. Então, assim, o desafio, como a Fran falou, no começo da gente colocar o tema reforma tributária dentro da empresa, foi sensibilizar as outras áreas. E aí, como que a gente sensibiliza? Trazendo, né, o impacto que será lá na frente, aquelas projeções, cenário atual, cenário futuro, como que sua área vai ser impactada. Então, nada de techniquez demais, gente, porque isso cansa. A pessoa que não é da nossa área, ela tá esgotada mentalmente a hora que a gente começa a falar aquele tanto de siglas. Aí ela dispersa, ela não foca. Então, meu primeiro Exatamente. chefe
Fran, foi até engraçado quando eu entrei na área tributária, obviamente, né, eu não sabia nada, até relutei um pouco, falei, nossa, como uma boa advogada, eu era péssima com números, continuo sendo, e não escondo isso de ninguém. Mas ele me falava assim, olha, Priscila, tudo que, né, eu fiz uma prova prática, tudo que você errou aqui, você vai estudar, você vai aprender. Mas você não, eu não posso te ensinar a ser uma pessoa honesta, gostar de estudar. E uma coisa, você vai estudar, só que você vai prometer para mim que você sempre vai explicar tributário como se você estivesse explicando para sua avó. Ah, pensei, falei, em algum momento eu vou entender o significado disso. E hoje, né, com anos na profissão aqui de experiência, eu entendo completamente isso. Então, de fato, a gente, numa reunião em que temos só profissionais técnicos, é outro momento. Agora, quando você vai abrir, né, sair da sua casinha, sair da sua mesa, conversar com outras áreas, é muito importante a gente não ter uma linguagem tão técnica. Então, treinem, senta com a avó, senta com o tio, com o pai, com a mãe, tentem explicar da forma mais simples possível. E aí, Isso. quando a gente, né, voltou e começou a fazer essas entrevistas, Pri, qual que foi o start? Assim, olha, a gente sentou numa sala, o time da consultoria. Dentro da consultoria, a gente tem vários tipos de profissionais, temos advogados, temos contadores, administradores, e decidimos traçar, né, os caminhos. Olha, então, a gente estudou a legislação e a gente vai precisar mapear na empresa o que que pode ser impactado e como que a gente vai fazer isso? Entrevistando as áreas. Olha, então eu vou lá para o comercial, vou pedir para ele me falar exatamente o que ele faz, como ele negocia, como ele escolhe os produtos dele, o que que ele tem ali naquela operação que já tem uma incidência de imposto ou que já tem uma nota, como que é aquela nota, né? É simples, não é? E que tipo de fornecedor, em que momento aquela informação do fornecedor ele tem conhecimento. Então a gente foi mapeando, fazendo essas entrevistas e compreendendo que tudo vai começar com cadastro, né? E aí aqui a Fran vai desdobrar nesse assunto, porque lá na frente é a informação de cadastro que a gente vai colocar no documento fiscal. Mas aí, hora que a gente olha para cadastro, a gente tem cadastro de produto, cadastro de fornecedores. E aqui também no meio, agora a gente falando, né, do IVA dual, o ISS está entrando aqui, então temos também NBS. Então, para cadastro de produtos, hoje eu sou responsável aqui pelas 300 mil, quase 300 mil SKUs ativos no Carrefour hoje. Então, a gente tem um fluxo de validação, passa por mim, passa por mais uma pessoa do meu time. E o que que a gente valida ali? A NCM e a descrição, nesse momento. A descrição está condizente com a NCM do produto? E o que que é condizente, gente? A gente tem uma tabela TIP, a gente tem uma NESC, notas explicativas, a gente estuda aquilo como se fosse uma matéria a mais dentro do tributário. Então, a gente vai usar conhecimentos também de COSIT, né, que sai direto publicado pela Receita Federal. A gente entra no mérito de entender qual que é a receita do produto, se for necessário. Porque, assim como eu e os outros profissionais aqui que trabalhamos com ICMS hoje, um produto assado, ele tem uma tributação diferente de um produto congelado, né? Um produto que é cru é diferente do produto fresco, a NCM muda. E isso vai acontecer para diversas categorias de produtos. Então, o que a reforma traz é além disso. A gente não vai eliminar essa etapa. Continuamos muito afincos, né, ali responsáveis por identificar NCM e descrição. E quando eu falo isso, sempre faço um teste com minha par nessa atividade, que eu falo assim: a gente leu o produto, fechou o olho, dá para imaginar o que ele é? Só com aquela descrição? E aquela NCM é suficiente ou eu preciso colocar o congelado, eu preciso colocar o assado naquela descrição, eu preciso colocar sabor, cor, enfim, a gente tem uma infinidade de atributos, que é o que a gente chama aqui dentro, para identificar esse produto de forma correta. E aí, quando a gente vai avaliando
os anexos ali da lei complementar. Por exemplo, eu uso muito a linha ali dos queijos, né? Não são todos os queijos que vão estar tributados com alíquota zero. A gente tem já a definição de quais queijos terão, temos a NCM, mas a gente tem uma outra infinidade de queijos sendo vendido no mercado. Um exemplo que eu uso até mais popular é o cheddar, né? O queijo cheddar, você acha ele facilmente num sanduíche, no mercado, e ele não está sendo contemplado pelo anexo 1. Então, entendem que na hora de eu cadastrar esse produto, eu identificar ele pela NCM, a descrição do tipo de queijo vai ser importante para esse momento de vinculação de tributação. Isso vai acontecer para várias outras categorias, além dos novos códigos. Então, a gente tem também as tabelas de CST, vinculando o Secless-Trib para IBS, CBS e também para o imposto seletivo. O imposto seletivo ali a gente já tem uma prévia, né, de quais NCMs serão usadas, mas ainda tá para sair ah, a tabela específica, só para falar desse sequestro trib do imposto seletivo. E aí eu até coloquei como parênteses aqui que, fora esses produtos que a gente tem, né, o cuidado de classificar com NCM, descrição, agora CST, Secless-Trib, para algumas categorias, a gente vai precisar desdobrar mais informações para trazer uma tributação correta. E o exemplo disso são os medicamentos. Então, a gente tem um anexo ali que foi publicado, ele trouxe princípio ativo. Gente, e quem que vai numa farmácia e pede princípio ativo? Né? Você pede o produto pelo nome comercial dele. Então, como que isso está cadastrado dentro do sistema da empresa para a hora que fazer alguma operação com aquele produto, identificar ele pelo princípio ativo? Então, são informações que a gente foi lendo, né, na legislação, entendendo como seria a identificação desse produto e trazendo para o sistema. Falou, pô, eu tenho um campo para colocar princípio ativo, eu varejo não conheço, né, princípio ativo de medicamento, então eu vou precisar falar para o meu fornecedor. Olha só, a gente saindo da bolha da gente e batendo na porta do industrial ali, do fabricante. Falar, amigo, agora a hora que você vier cadastrar o seu medicamento, a Pracur. A Pracur é o nome comercial. Você vai ter que colocar qual que é o princípio ativo dele. E outra, código Anvisa. Tem código Anvisa? Não tem. Tem data de validade desse código? Eu, Priscila, dentro de um varejo, não tenho conhecimento de como é o fluxo de validações de código Anvisa, princípio ativo, como que esse pessoal de farmácia, né, medicamentos, os industriais de medicamentos, tem com os produtos deles. E depois, quando a gente fala do IS, veio também a possibilidade de tributar o produto pela graduação alcoólica. Então, quando a gente interpreta ali essas disposições que falam do imposto seletivo para as bebidas alcoólicas e também as açucaradas, tá, gente? Vinha-se, né, imaginando que poderia ter uma alíquota ad rem, ad valorem, a graduação alcoólica ali podia ser o parâmetro para tributar um produto, e o que que eu quero dizer com isso? Hoje, uma bebida alcoólica, uma cerveja Skol, tem menos graduação alcoólica do que uma cerveja Heineken. Então, cadê o princípio da neutralidade se eu for tributar tudo como cerveja? Né? Então, a gente está na expectativa de que saia também mais definições quanto à tributação desse imposto seletivo. Perfeito. Fran, pode me interromper, que eu pego o gás aqui. Não, é isso, acho que é a parte prática, né? E a gente fala desde a grande empresa até a pequena, né? E se a gente for falar em relação às pequenas e médias empresas, EPPs, né? As empresas que faturam aí pouco menos que o Carrefour, né? A gente está falando de milhares e milhões, milhões de reais por mês, mas existem empresas menores que já estão no lucro real presumido ou que estão no Simples Nacional e eles não têm uma estrutura de conferência desses NCMs. Então, a gente faz a importação direto pelo DANF e o que, que acontece na prática? Eu não confiro e aproveito o benefício fiscal que eu tenho direito. Então, isso passava despercebido no cadastro. Agora, o que, que a gente precisa de fazer? Não tem como. Se você
consegue, se você tem no seu sistema alguns validadores, alguns softwares que podem fazer essa validação para você, ok. Se não, você vai ter que planilhar mesmo. A gente teve clientes que têm um número pequeno de cadastro de produtos, ali em torno de 500, 600 cadastros. Vai ter que pôr na planilha, vai ter que colocar a classificação tributária e vai ter que acompanhar isso. Por quê? De modo que vocês consigam, quem está na área operacional, fica como se fosse no automático mesmo. Não, eu sei que determinados queijos não podem ter benefício fiscal. Então, quando eu estiver dando a entrada, deixa eu conferir aqui em relação nesse grupo se estão separando corretamente. Então, empresas menores precisam de ter a tabela. Não tem como fugir disso. Vocês precisam preparar as empresas para que elas tenham as suas tabelas de tributação, para que na parte prática o colaborador saiba onde consultar essa tributação. Por quê? Como a gente vai ter uma legislação que, E assim, basicamente falando, é nacional, fica um pouco mais fácil para a gente. Então, a gente só vai acompanhar mesmo as mudanças ali das alíquotas estadual e municipal, mas o benefício fiscal é o mesmo. Então, nós precisamos ter, na parte prática, eu já brinco quando a gente vai começar o treinamento na empresa, olha, você tem que abrir uma pasta chamada tutoriais e legislação. Por quê? Porque lá dentro você vai jogar tudo que você precisa se preparar para as mudanças que vão ocorrer, seja do ICMS e seja do IBS. E aí, pegando um ponto em relação ao cadastro de produtos, o que eu tenho visto na prática? Uma confusão da legislação. Então, falando sobre a parte de supermercados mesmo e de panificadora, nós temos vários produtos e nós temos benefícios fiscais que tem no ICMS, que não vai ter no IBS, e que vai ter IBS, que não tem benefício fiscal do ICMS. Então, quando a gente para analisar que pode ter essa diferença, isso buga a cabeça dos colaboradores. Fala, como assim? E aí você precisa de sentar e mostrar que a legislação é totalmente diferente. Inclusive, a forma de precificação, a forma de composição da base de cálculo do tributo. Então, tudo começa, como você falou, no cadastro de produtos e principalmente no NCM. Então, a primeira parte prática que já deveria ter sido feita em todas as empresas no Brasil é a revisão do NCM de todos os produtos. Quem revende tem um ponto, entre aspas, positivo, porque você tem a nota do fornecedor. Mas você não vai simplesmente só para a nota do fornecedor. A gente já teve vários trabalhos que o fornecedor era fabricante e cadastrava NCM errado. Então, você precisa fazer essa validação na tabela TIP, você precisa verificar se esse NCM realmente está correto. Agora é o momento dessa correção, porque na hora que virar o ano, acabou, não tem mais. Você colocou NCM errado, a tributação vai sair errada. Então, a gente precisa, primeira coisa, fazer a revisão do NCM. E aí, quem que vai fazer essa revisão? Geralmente, quem é o que conhece mais, obviamente, da parte fiscal dentro da empresa. A gente lidar também com empresas que não têm uma pessoa específica na área fiscal. Então, o que a gente fala? Essa pessoa que dá entrada na nota, que atende o pessoal no público, que atende telefone, qual que é a pessoa que vai cuidar do cadastro de produtos? Essa pessoa precisa ser treinada. Franciele, a gente tem uma pessoa aqui que ela faz de tudo um pouco. É essa pessoa que vai ficar no cadastro de produtos. Então, ela precisa de ter um espaço, ela precisa de ter treinamento, ela precisa de ter tempo. A gente fala que, às vezes, muita informação a pessoa não consegue assimilar. Então, se você não tem uma pessoa específica do fiscal, você vai treinar uma pessoa que faz todo tipo de serviço na empresa, essa pessoa, ela precisa ser treinada o quanto antes, porque são muitas mudanças. Então, ela precisa se preparar, ela precisa entender o NCM, a importância dessa classificação, a importância dessa parametrização e, junto a entender isso, ela tem que entender como que isso vai funcionar no sistema. Porque o que acontece hoje? A gente vai lá dar um treinamento para a pessoa e fala muito de legislação, de NCM, que é importante, mas ela não sabe nem aonde que fica isso no cadastro. Ou, às vezes, ela sabe onde que está esse NCM, mas ela não sabe como que faz para fazer a correção, às vezes, da descrição que tá errada no sistema. Às vezes, tem sistemas que importa a tabela TIP desatualizada e você quer usar um NCM, ele nem tem cadastro no sistema. Então, principalmente as empresas do Simples Nacional, né, que muitas das vezes passa despercebido porque elas não transferem, às vezes, o crédito correto. Né? A gente tem empresas do comércio que elas têm ali, atacadista, que vai transferir o crédito que está com a alíquota de ICMS de 2 anos atrás.
ela não faz essa atualização. Então, isso tudo vai alterar. Então, começa lá no NCM. Você precisa ter um NCM Exatamente. correto para você também colocar essas tributações corretas. E a planilha é simples. Vai pegar NCM, a descrição e Seclesse Trib e benefício fiscal. E se você puder colocar o benefício do ICMS do lado ali, para você comparar, que um tem outro não, por exemplo, e hoje a gente tem várias ferramentas de inteligência artificial que podem nos ajudar a acelerar esse cruzamento, você vai ter ali um material de trabalho para o seu colaborador, para que ele possa fazer essas consultas. E é muito importante, tanto a contabilidade quanto a empresa, disponibilizar materiais de estudo. O colaborador, ele precisa estudar. Essa é a grande verdade. Ele precisa parar e entender o que ele está fazendo. Não dá mais para ele simplesmente importar a nota fiscal e aproveitar o crédito de CMS. É um pouco mais profundo essa questão agora. E aí, o ponto que eu trago aqui para vocês é: faça o mapeamento, coloquem nas planilhas e mostre para o colaborador qual é a tributação. O que ele vai fazer na prática? Veio a importação do documento fiscal, ele vai consultar se está certo ou não. Ele abre a planilha e consulta ali se aquela Seclesse Trib está correta, se veio, se já está parametrizado no sistema, porque hoje como que a gente faz? Quando a gente importa uma nota, dependendo da nossa parametrização, já vem tudo correto. CFLP, CST, benefício fiscal, já vem importado no lançamento para o SPED. Então a gente não tem muito trabalho se o parâmetro tiver certinho, se a gente, às É vezes a correto. gente só faz o fator de conversão. Agora com a reforma tributária, você vai ter que ver como que o seu software vai comportar com isso. Você vai conseguir parametrizar essa nota fiscal já com o Seclesse Trib correto da entrada? Então isso tudo, se você não tiver um material de estudo, um material que o seu colaborador possa consultar, a probabilidade de erro é maior. E falando aqui um pouquinho sobre cadastros de fornecedores, Pri, já avançando aqui para esse ponto, Hum. tem sistemas que existem que tem aquela frase assim: qual o regime tributário do seu fornecedor? De 100 empresas que eu trabalhei até hoje, dando treinamento, 101 não se preocupava com esse cadastro. Por quê? Porque para eles só tinha função se ela tivesse ali uma modificação no preço, na precificação, se isso fizesse sentido na precificação do produto. Se não tivesse essa importância na precificação, eles nem se importavam. E se for do Simples Nacional, só se fosse transferir crédito. Então, assim, não tinha tanta importância no cadastro. Agora, essa informação é fundamental. Então, Fundamental. você precisa revisar lá no cadastro de fornecedores essa pergunta. A maioria dos softwares tem. Qual é o regime tributário do seu fornecedor? E se não tiver, você vai ter que pedir essa implementação, porque ela passa a ser fundamental para você fazer essas análises tributárias. Por quê? Uma empresa do Simples Nacional, um atacadista, um varejista, para quem que ele vende mais? Qual é o nível, qual a forma desses clientes que estão comprando dele? Eu sou um atacadista do Simples e eu vendo muito para outros varejistas que são do Simples. Ah, não, a maioria dos varejistas que eu vendo são varejistas do regime normal, que vão tributar IBS e CBS, mas eu só vou saber disso de uma maneira mais rápida se eu tiver dentro do meu cadastro de produtos essa informação marcada corretamente. Então, a gente já teve que pedir para alguns sistemas de clientes fazer essa adequação, colocar essa marcação para que eles possam colocar lá se o cliente é optante pelo regime regular de IBS e CBS ou não. Então, é uma nova informação. Não é apenas se ele é optante pelo regime regular de ICMS. Agora tem que ter também se ele é optante pelo regime regular de IBS e CBS, porque isso também vai interferir numa análise tributária. Olha que interessante. Semana passada eu me reuni aqui com um fornecedor também de software de cadastro fornecedor. E aí a gente falou exatamente desse ponto. Essa informação agora ela tem que ser obrigatório o preenchimento. É obrigatório. Não Inclusive, tem vai estar essa lá do para mim cara gravar. poder pular, deixar em branco. Ele vai ter que Exatamente. preencher. E se não preencher, o cadastro dele não será concluído. Simples assim. E aí volta Exatamente. naquele ponto de a importância de fazer isso agora. Eu tenho aqui quase 100 mil fornecedores. Você acha que todo mundo está disposto a falar para mim qual o regime que está nesse momento? Não. Então, a gente está falando aqui também de CST e Secless Trib, de produto.
o fornecedor não vai te falar com antecedência, e a hora que essa informação vier na nota, já é 2027, o jogo está valendo, as regras estão valendo. E aí, o que que, qual que é a nossa preocupação nesse momento? Fazer o saneamento agora, né? Que Exatamente. você atribua como profissional, que você atribua esse código, que você sugira uma classificação, e se o seu fornecedor mandar de forma diferente, aí você vai ter um outro momento para discutir isso. Mas até dia 31 de dezembro de 2026, a gente precisa ter essas informações de cadastro de produto, cadastro de fornecedor, com as novas informações que serão úteis para a reforma tributária, para a incidência correta de IBS e CBS no sistema. E eu colocaria também cadastro de clientes com essa mesma marcação, porque Exato. você também precisa de saber para o planejamento tributário não só os fornecedores, mas também os clientes. Então, geralmente, quando o software tem essa informação, ele tem nos dois âmbitos, no fornecedor e no cliente, mas tem quando o software não tem, ele não tem em nenhum dos campos, nem na aba fornecedores e nem clientes. Então, a sugestão aqui é Coloque que em se o seu tudo. sistema não tenha, você faça essa solicitação quanto antes também. É o tipo de informação que é melhor sobrar do que faltar. Exatamente. Gente, aí dando sequência aqui, a gente tá, né, falou de cadastro de produto, fornecedor, serviço. Serviço também tem código novo sendo exigido em documento fiscal, chamado NBS. Assim como existe NCM para produto, existe NBS para serviço. Graças a Deus, porque cada prefeitura tinha um código, eram diferentes. E aí agora o NBS está também vinculando, né, padronizando todos esses códigos a nível nacional. E aí, dando sequência aqui, Só pegando esse ponto do NBS, só para fechar, parte prática que a gente tem feito nas empresas prestadoras de serviço. Planilha, a gente pega os KNAIs, pega os NBS, e aí a gente vai ver o indicador de operação, aonde que vai ser a tributação, e também se tem benefício fiscal. Então, você planilha todos os KNAIs que você tem ali na prestação de serviço e vai fazer o mapeamento. Terminou, o que, que você vai fazer? Passa para o software ou você mesmo, se tem software que não deixa você entrar para fazer essas correções, mas se permitir, você entra no cadastro geral e faz ali a inclusão dos benefícios fiscais, da NBS correta. Se você usa o portal nacional, se for do Simples Nacional, lá já tem as informações, então você vai ter que ficar sempre olhando isso lá, né, na hora que você for preencher as notas. Então, a NBS aí, ela está um pouco mais fácil, porque ela traz dentro dos quinais. Então, você vai pegar e fazer essa conferência, né, com o contador, ele vai te dar essas orientações. Se você é o contador, está na live, então você vai fazer essas adequações e passar para o seu cliente. Então, ele precisa ter isso mapeado rapidamente, porque aí ele já vai fazer isso no sistema. ótima dica, hein, Fran? Gente, aí a gente, né, tem essa base, essa noção aqui para falar para vocês. Comecem pelos cadastros, pelo amor de Deus, para ontem, seguindo essas dicas que a gente deu aqui de quem já passou e está passando por isso. E aí a gente tem também os impactos em outras áreas que a gente precisa olhar. E aí eu estou trazendo aqui para o próximo tópico, começando com o jurídico. Então, só para vocês compreenderem, dentro de uma empresa a gente tem setores. Eu estou no setor tributário, eu tenho o setor jurídico, eu tenho o setor de compras, tenho o setor financeiro, cada um dentro das suas atividades. E aí, a reforma vai impactar essas outras atividades. E dentro do jurídico, o primeiro ponto que a gente vê aqui é a revisão dos contratos. Então, é contrato prevendo cláusulas de neutralidade, proteção com relação à inadimplência. Lembre-se que a gente tem agora crédito mediante pagamento. Se aquele fornecedor não pagar, né, não cumpriu com o pagamento daquele imposto, o que que vai acontecer de acordo com as cláusulas de trabalho, né, de trabalho não, de contrato que a gente tem um com o outro? Como que fica essa relação? Então, a gente precisa, né, nós tributaristas, sentar com o jurídico e falar, olha, está acontecendo isso, eu preciso me cercar com alguma segurança dentro do contrato. E aí me ajuda, né? E aí entra aqui o conhecimento técnico de cada setor. Depois ali o setor de compras. Aí é o que a Fran falou, precificação, né? A parte que IBS, CBS, cálculo por fora, como que isso muda ali na negociação? Vai melhorar meu faturamento? Não vai? O fornecedor, né, que a gente falou tanto da importância de conhecer qual que é o regime dele, Simples Nacional, vai poder optar pelo regime de IBS e CBS. Se ele optar, eu vou poder
ter um crédito ali com a alíquota regular. Se não, tá por fora. E aí você vai ter o mesmo produto que uma tributação seria padronizada, só que o fator fornecedor vai influenciar nessa negociação. Então, fazer simulações, como a Fran falou, coloca em planilha, cenário atual, impostos atuais, cenário futuro com impostos novos, colocando sempre o fator tipo de fornecedor ali nessa avaliação. Depois a gente passa ali para o time de finanças, né? O financeiro, que mexe ali com fluxo de caixa, capital de giro. Temos aí o sistema do split payment, né? Tão esperado também. O que que vai acontecer nesse setor a partir do momento que vier o split, né? Que a gente vai ter aquele momento ali de online acontecendo as coisas, como é que eu vou gerir isso lá dentro dessas operações, operações que são tributadas, que não são, como que meu setor financeiro vai enxergar isso? Depois eu coloquei aqui recursos humanos. Gente, a gente tem, né, ali a parte que manda o holerite pra gente, que a gente, talvez uma pequena empresa, acho que é a mesma pessoa que também fala de benefícios. Aí a gente tem vale alimentação, vale refeição, que podem dar crédito, assistência médica, depende de convenção coletiva. Então, olha aí, mais um estudo que a gente precisa fazer, né? Convenção coletiva pode ser por município, por região, são situações muito particulares de cada um, de cada ramo. E aí a gente precisa entender, pô, se aquela assistência médica ali for uma despesa que eu arco com ela, eu vou poder ter crédito? Não vou. Então, entendam que a gente está dando insights, mas não tem uma receita de bolo. Isso sempre vai dar crédito, isso não. A gente vai ter que se aprofundar e entender o negócio, né? Agora, como nunca, a gente tem que entender ali o empresário o que que o chão de fábrica dele faz também. Não é só o que ele está recebendo lá no caixa dele. Então, é muito importante isso. E aí, eu fechei aqui com a contabilidade, tá, gente? Mas teria aqui mais uns 5, 6 áreas aqui para falar, porque a contabilidade é o cerne, né? Ali, pra gente, o buraco vai ser mais embaixo. Então, eu tô aqui com esse time de contadores incríveis, que, né, vocês podem falar com toda a propriedade, que vocês sabem novos modelos contábeis, a contabilização do IVA, demonstração de DRE, conciliação desses créditos, como é que fica, essa conciliação em tempo real, né, que vai vir aí com apuração assistida. Então, são áreas separadas do tributário, mas que também precisam estudar a reforma tributária, que a gente, né, que já está na frente aqui, fazendo essa abertura dentro da empresa, precisa bater ali na mesinha, marca reunião, conversa, já entende o cenário atual, como que funciona, com o IBS e CBS, explica como que vai ser o mecanismo, o que que está por vir, e tenha o ouvido sensível para falar, opa, o que ela está falando aqui para mim, eu vejo que tem uma oportunidade ou que não tem. Então, é no momento da entrevista, claro, depois que a gente já estudou a legislação, que você vai entender o que que cada área tem de oportunidade e tem de risco. E aí é a hora da gente levantar a mão e explicar para eles. Perfeito, Pri. E eu até colocaria um ponto aqui, quando você fala desses créditos, né? Tudo aqui a gente vai ter no final uma apuração assistida, né? E até participando de um dos eventos que falavam sobre softwares e tudo, a gente vai ter que ter apuração assistida do nosso sistema, disponível no portal da reforma. A gente vai entrar lá no portal, vai ver o valor que deu de tributo a recolher naquele período, mas nós temos que ter a nossa apuração, o nosso fechamento, assim como a gente tem o Perfeito. fechamento do ICMS, assim como a gente tem uma prévia, né, dos impostos que a gente faz mensalmente para comparar, às vezes vai para a contabilidade. A gente tem clientes aqui que faz o fechamento da prévia do ICMS porque precisa de mandar para o financeiro fazer a projeção do fluxo de caixa. Olha Então, aí. ele não espera o valor do ICMS no dia 20, ele já tem essa prévia do fiscal no dia 5, por exemplo. Então, a CBS, ela também vai precisar de ter essa prévia para você não sofrer um grande impacto no dia do vencimento. E como que a gente faz isso? Dando entrada nesses documentos, que agora, inclusive, a gente está falando de notas de serviços que vão gerar crédito, né? Se a gente está falando de uma empresa que é do regime regular. Então, a gente precisa começar a mapear todos esses novos lançamentos que vão gerar crédito para a empresa, para que ela possa
ao final do período, conseguir fazer o mais próximo possível o fechamento da CBS para o recolhimento e para uma possível projeção para o seu fluxo de caixa. É lógico que a gente tem ali o crédito de estoque, então tem muita gente muitas empresas que vão ter ali um saldo credor considerável, talvez até dando crédito acima do que poderia ser o débito da CBS, mas você precisa também contemplar isso. Olha, o meu imposto, a prévia que eu fechei aqui, está dando 10 mil e eu tenho um crédito de estoque que provavelmente vai compensar esse débito de CBS, então eu vou ficar mais tranquilo, porque a primeira parcela que eu vou poder aproveitar de crédito já compensa esse débito, então o meu fluxo de caixa eu consigo segurar bem aí uns 2, 3 meses ou 4 por conta do crédito de estoque. E isso tudo a gente faz, já começa a fazer internamente dentro da empresa, apurando isso, fazendo esses lançamentos corretamente. É isso aí, Fran. É o que a gente brinca aqui, que essa apuração assistida, ela basicamente é o coração da reforma, né? É o principal Exatamente. ponto que nós, como tributaristas, contadores, trabalhadores ali da área tributária, a gente tem que ter atenção para operacionalizar isso. Não dá para simplesmente ficar esperando e aceitar tudo que está subindo lá para o portal. Exatamente. E aí depois a gente trouxe aqui, né, de transformações operacionais, o split payment, que é esse pagamento do imposto, que ele vai para o comitê gestor, ele vai para a Receita Federal, que isso também impacta fluxo de caixa. Então a gente precisa estar atento, explicar isso para o pessoal de tesouraria, o próprio financeiro, contabilidade, tem que compreender isso aqui. E a gestão do crédito, né, que é mais uma operação aqui que a gente também precisa se atentar, que é garantir, que é o que a gente falou, garantir ali na apuração, que não vai perder crédito, né, se aquele fornecedor está adimplente, se não está, se vou fazer o split, se já foi feito, se o Uhum. devedor é um devedor contumaz ou não é, enfim, se está discutindo algum crédito, imagina só, ele fala para mim, não, eu não paguei o crédito porque eu estou discutindo dele judicialmente. E aí, como é que eu fico? Né? Como é que E fica aquele resultado ali? sim, Então, são situações que a gente precisa antecipar para o pessoal se preparar, né? E a gente também ter o caminho a seguir depois que isso acontecer. Bom, e sim. eu acho que aqui a gente está caminhando para o final. A gente Uhum. precisa dar uma acelerada Sim, aqui, vamos mas acelerar. dentro do que a gente queria falar, que os desafios, né, que a gente tem observado aqui, não ser, né, ultra técnico, é engajar a liderança, mostrar impacto no dia a dia da empresa e para o negócio. Então, assim, gente, é sair da bolha, da casinha do tributário, do fiscal, da sua cadeira. A gente precisa é, aprender o que a gente não sabe, né? Sentar com aquele colega, entender o que que ele faz e explicar a reforma sem tecniquez. É o que a gente falou lá no começo da live. E aí a gente vai engajando as pessoas assim, né? As outras áreas gostam de falar o que elas fazem, eles têm muito conhecimento no que eles fazem, e aí a gente tem, então, o match perfeito, né? Eles falam o que fazem, a gente, como tributarista, compreende o impacto daquilo dentro do cenário da reforma tributária, a gente já vai explicando para eles, olha, então vamos mexer nesse sistema, vamos sentar com esse fornecedor para você manter o que você já vê hoje, ou melhorar, ou a gente já está vendo uma oportunidade aqui, ou não, levanta a mão, isso pode ser um risco seguir dessa forma. Então, esses estão sendo os desafios. E as recomendações aqui, primeiramente, né, sistema preparado, ter aquela afinidade com o time de tecnologia, entenda também o que que eles estão colocando no sistema, onde que eles estão colocando. Eu tenho reuniões diárias com o meu time de tecnologia e assim, eu brinco que são técnicos de informática com conhecimento de tributarista, do tanto que eles estão envolvidos nisso. Então, a gente, né, tem um privilégio de ter um time só focado em reforma tributária, mas é muito importante a gente compreender o que está sendo feito dentro do sistema. Justamente por isso, a Fran comentou. Hoje eu estou na empresa, eu sei o que está sendo feito, mas e amanhã? E depois de amanhã? E daqui 10 anos? Os próximos profissionais, é muito importante a gente compartilhar conhecimento, levantar a mão, falar não sei, me ensina, mas deixar isso documentado também, né? Pensando aqui Exatamente. nos próximos profissionais, nas próximas gerações. Se Deus quiser, a hora que essa reforma for concluída, a gente já está aposentado, né, gente? É um ponto que eu falaria aqui para a gente concluir também, as gravações, né? Então, o que que a gente faz hoje dentro da empresa? A gente pega
passa toda a parte prática em relação à mudança da reforma tributária e vai gravando as telas. Quais são as novas telas que a gente vai usar agora com a reforma tributária? Então, eu tenho uma nova operação, que são as notas de débito. Como que eu vou emitir essa nota agora, partindo que agora eu tenho juros e multas sendo tributados por IBS e CBS? Então, se eu tenho uma dificuldade de salvar em relação a material escrito, então eu gravo, renomeio e salvo isso no meu material para os colaboradores acessarem e assistir isso quando for necessário. Em relação aos pontos que a gente falou, eu acho que a gente trouxe um resumo aqui dos principais pontos, né? A gente quis trazer de uma maneira mais prática para vocês. Então, em resumo, seria o risco de confusão com a legislação. O colaborador está confundindo muito isso, viu? A legislação de PIS e COFINS com CBS, a legislação de ICMS com IBS está tendo muita confusão, então é muito importante que traga essa interpretação clara para eles, para que eles possam entender que não é a mesma coisa, inclusive na forma de cálculo. O portal da reforma tributária, ensinar o colaborador que vai ter acesso a esse portal a monitorar os créditos que estão habilitados. Então, tem colaborador que vai ficar responsável disso, que ele nem sabe que ele vai ficar responsável. E ele ainda não sabe entrar no portal da reforma tributária e conferir como que eu monitoro esses créditos habilitados. Porque a gente falou do split payment, mas a minha preocupação com o split payment é que ele entre em vigor em 2027 e o governo federal não exige que as instituições financeiras sejam obrigadas a ter implementação. E esse é o maior problema. O problema é que a gente entra com a obrigação do split e as instituições estejam facultativas a implementar. Então, nós podemos ter fornecedores que optem pelo split e não. E se isso acontecer, a gente vai ter um problema, que é exatamente isso. A gente tem fornecedor que a gente opera num banco que não ocorreu o split e a gente vai ter que ficar monitorando esses créditos aí em relação ao pagamento. O estoque é um ponto de importante atenção, principalmente para quem é do lucro presumido, quem é do Simples Nacional, que vai levantar esses estoques que têm direito a esses créditos, fazer o máximo possível de já fazer essa correção agora, já começar a fazer o levantamento do estoque agora. A gente acompanha empresas do Simples e também do lucro presumido. O que acontece? O inventário só levanta em dezembro. E aí é uma correria, não levanta direito, a contabilidade tem que fazer ajuste, então vocês já precisam fazer assim, uma força-tarefa de incentivar as empresas a começar a fazer levantamento de estoque agora já, mensal, aprender a parar, aprender a fazer como que faz um levantamento de estoque. A gente tem aplicativos gratuitos hoje que você pode baixar no celular e você faz a contagem de estoque pelo código de barras. Então, assim, se o seu sistema não te produzir isso, tem sistemas que eles têm o aplicativo no celular, você só tem que comprar esse módulo e você faz a contagem de estoque pelo celular, bipando, né, ali os códigos de barras e fazendo a contagem. Então, já começar essa prática de levantar esses estoques para que em dezembro você não tenha um sofrimento de levantar um estoque errado e perder dinheiro com isso. Outro ponto aqui é o Simples Nacional. A gente vai ver que em 2027 o Simples Nacional vai ter várias formas de tributação aqui, que é recolher dentro do DAS. Ele pode recolher dentro do DAS só o ICMS e o CBS e IBS por fora. Se ele ultrapassar o sublimite, ele é obrigado a recolher o IBS e o ICMS por fora, mas a CBS fica por dentro. Então, assim, a gente tem alguns cenários aqui, para quem está no Simples Nacional, muito complexo. Isso em precificação vira uma bagunça se você não entender como que funciona isso agora. Então, alerta aqui para as empresas do Simples Nacional. A inadimplência, a gente já está trabalhando num cliente que tem 30% de inadimplência. A gente falando, você cobra juros e multas deles? Claro, Franciele, a gente cobra. Pois é, então sabe que a partir de agora seu volume de documentos fiscais também vai aumentar significativamente, porque você vai ter que emitir nota fiscal dessas operações. E aí, o que eles fizeram? Já estão fazendo um mapeamento para reduzir a inadimplência. Então, eles já estão começando agora esse trabalho para, se possível, chegar em torno, né, o trabalho deles em 10%. Mas isso já teria que ter começado lá no início do ano. Mas, enfim, dá tempo ainda. Essas notas de débito já deveriam estar sendo emitidas desde janeiro. Mas o próprio governo, a própria Receita, a gente vai ver as notas técnicas sendo alteradas e a gente ainda não tem um layout 100% para as notas de serviços, por exemplo. Está mais avançado nas notas de produto. Então, se você já tem o software, já está aí podendo fazer as notas de débito
de maneira de teste, né? Já é importante, então, para você que está aí no regime normal e para o Simples Nacional também vai ter que emitir. Então, todo mundo vai ter que começar a fazer esses testes já para ver se o sistema comporta, se o seu sistema te atende. A gente está tendo clientes que estão tendo que mudar de sistema porque não está atendendo com essas mudanças a tempo. Então, mapear inadimplência. E por fim, aqui também é o que a gente falou do C-Class Trib. Uma sugestão que eu estou dando para empresas que têm movimentação com muitos CFLPs é solicitar para a contabilidade, junto com a contabilidade, ou a própria contabilidade fazer isso, é puxar um acumulado de CFLP de janeiro a dezembro, que traz todos os CFLPs das operações que movimentaram no ano, e dentro desse resumo você vai fazer o mapeamento do C-Class Trib, porque dentro do ano você consegue ver o que aquela empresa movimentou de operação fiscal com o CFOP. E aí ali você já consegue fazer boa parte dos mapeamentos de C-Class Trib, CST, que você vai precisar para o ano de 2027. E é isso, a gente tem aqui no finalzinho, você quer falar algo, Pri? Eu estou falando aqui, você vai me cortando, que a gente já está no finalmente, né? Já, Não, já Fran, passou o tô nosso. super concordando com você. Eu só lembrei que esse ponto de software, outro ponto crítico, também estão sendo os eventos. Então, mantenham no radar, gente. Os eventos, vai ser muito importante a gente ter isso no sistema também. Feito. E finalizando aqui para a gente terminar, alguns pontos aqui, desafios, eu falo que são desafios mesmo, é a nota de débito de multa e juros, eu acho que esse é o maior desafio que as empresas menores vão ter para a parte prática mesmo. A gente tem visto que tem outras operações que vai ter nota de débito, mas essa, para mim, é o mais crítico que eu estou vendo, nota de débito de multa e juros. O cancelamento das notas fiscais, que agora vai existir uma nota e exigirá uma nota de anulação, a precificação, como aprender a precificar. A gente sabe que as empresas do Simples Nacional têm dificuldade em precificação, então ensinar como precificar os produtos durante a transição é um desafio. Precisamos aprender a precificar corretamente. O split payment, a falta, né? A gente falou aí dessas instituições, se isso ficar facultativo para o ano que vem, então a gente vai ter instituições financeiras que faz split e outras que não fazem. Como que a gente vai lidar com isso? E aqui a governança conferência, a área fiscal, cobrança, financeiro, contábil tem que estar treinado, a gente bate nessa tecla, tem que treinar o time. Qual é a nova rotina que esse colaborador vai fazer? Ele já sabe que ele vai ter essa nova rotina? Prestação de serviço, é o que a Pri falou, mapeamento do NBS, dos novos créditos, né? Porque presumido não tinha esse direito, revisão de contratos de longo prazo também. E, por fim, essa apuração interna própria. Eu não abro mão de ter uma apuração interna própria para verificar se a minha apuração assistida está batendo. É lógico que tem uma série de outros fatores que a gente vai tomar crédito, que não vem do documento fiscal muitas das vezes, mas a gente consegue mapear isso através de lançamentos. Então, por isso, eu não abriria mão de ter dentro do meu time uma pessoa que é a que está dando entrada na nota, provavelmente vai ser essa pessoa responsável, a também dar entrada em todas as operações que eu teria direito ao crédito, para que no final eu possa fazer esse confronto aí do portal da reforma com o meu sistema. E é isso, pessoal. Acabamos aqui. Desculpa passarmos do horário um pouquinho, mas finalizamos. Pri, é com você a palavra. Gente, eu queria agradecer, Marcos, muito obrigada novamente pelo convite, a todos que ficaram com a gente nessa última hora aqui. E é isso, eu fico à disposição, caso tenham dúvida, queiram fazer algum benchmark, então tô à disposição. Obrigada. Beleza, gente. Queria agradecer vocês, parabenizar pela apresentação. Não sei se para vocês está visualizando aí a minha tela. Eu coloquei o cronograma das nossas próximas lives. Nós iremos falar um pouquinho sobre outros assuntos. Eu acredito que quem esteve nos acompanhando conseguiu perceber que são muitos pontos de atuação. Nós temos várias possibilidades, seja na frente de cadastro, na frente interna, para treinamento da equipe, focar em um departamento ou outro, mas eu acredito que a grande mudança que a gente precisa levar isso para os contribuintes de modo geral é o que vocês focaram ali, trazer essa mudança sistêmica, a importância do documento fiscal, a importância dos eventos, toda essa estrutura e a empresa perceber que ela faz parte do processo. A gente não vai ser técnico aqui, mas se a gente for olhar para a lei fala, ó, o que você colocar no seu documento fiscal
é lei, eu vou cobrar em cima daquilo. Cadastrou errado, fez a apuração errada, é aquilo que vai ser a confissão do seu débito. Então é importante a gente levar essa preocupação e principalmente o profissional que for atuar com essa área consultiva demonstrar esses pontos operacionais, esses modelos que precisam ser criados para colocar todo mundo dentro de uma rotina nova, uma nova forma de trabalhar nos departamentos, principalmente no departamento financeiro. E, Fran, eu concordo contigo, a parte financeira é realmente um dos setores mais impactados pela reforma. Pessoal, em relação à transmissão, acho que não sei se está dando certo aqui. Lá no YouTube nós estamos colocando para vocês o que nós vamos trazer as próximas lives, tá? Seguindo essa programação que nós estruturamos, nós falaremos no próximo encontro sobre a tributação no setor de serviço. Nós teremos o Rafael, a Caroline, a Stephanie conduzindo esse tema, trazendo alguns pontos importantes para este setor, que talvez seja um dos mais prejudicados pela reforma. No dia 4 sobre a parametrização de produtos, que eu nem sei se cada tópico vai ser o mais importante que o outro, mas a parte de cadastro é muito relevante. É importante que a gente tenha um olhar com muito cuidado, não é apenas olhar para o NCM, é realmente entender a classificação do produto. E aí a Priscila colocou para a gente, dentro do grupo que ela atua, a quantidade de produtos, imagina o cuidado, a atenção que tem que ser dada para esses produtos, né? E no dia 18 falaremos ali em parte sobre o PIS e a COFINS, que estão nos seus últimos meses, e eu ouvi uma pessoa dizendo que o PIS e COFINS está acabando esse ano, está morrendo, mas está morrendo atirando, né? Tem muito ponto de atenção em relação ao PIS e a COFINS. E aí, gente, eu deixo aqui para vocês o, o canal do G7, tá? As nossas lives serão por lá. Essa em específico, por questões técnicas na plataforma, foi feita por aqui, mas as próximas já serão direcionadas todas para lá. Então, façam inscrição, acompanhem o nosso trabalho, as nossas lives que ficaram gravadas por ali também. E quem está aqui em Goiânia região, nosso sextou tributário, vamos lá aproveitar um pouquinho, descansar um pouco a cabeça desse tanto de mudança que está acontecendo. No dia 18 de setembro, faremos ali um encontro diferenciado para a classe que está sofrendo muito com a reforma tributária. Então, foi proposital realmente que seja em setembro, que vai ser, talvez, em minha visão, o olho do furacão envolvendo reforma tributária, tá? E aí, por fim, nós criamos também, gente, um fórum de debates específico para assuntos que nós pensamos ali de dúvidas. Alguém pergunta, alguém responde, é uma interação em uma comunidade, uma espécie realmente de um fórum. Então, também está ali disponível no site que eu tinha criado, né, como professor Marcos Nunes, mas nós temos uma aba ali só para o fórum. Então, de modo geral, gente, quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Priscila, obrigado, Fran. Assim, realmente foram incríveis até pelo pouco tempo, né, que a gente organizou isso, assim, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Mas eu quero agradecer por terem topado esse convite mais uma vez. E vamos juntos, né? É só o primeiro dessa retomada das nossas lives no G7. E vamos conversando, gente. Obrigado, Pri, obrigado, Fran, obrigado a todos os demais que fazem parte da diretoria do G7. Muito obrigado. Vocês fazem a diferença desse trabalho. Pessoal, boa noite a todos. Até dia 20, a nossa próxima live.